Fala comigo, torcedor! Eu sou o Luiz Cláudio, esse é o canal Pra Sempre Fluminense. Aqui o bate-papo é de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos pra resenha. E esse vídeo é para falar de, claro, mais uma vitória do Fluminense. Olha aí, o Fluminense está se tornando aí um detonador de clássicos. Os rivais de Vasco, Botafogo e Flamengo estão morrendo de medo de enfrentar o Fluminense. Nos últimos 12 clássicos disputados, o Fluminense só perdeu um, né? Doído, né, que foi aquela final do Campeonato Carioca do ano passado, mas o time tem tido um bom desempenho nos clássicos, isso é um ponto positivo, tá? Então vai deixar um like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal Pra Sempre Fluminense para mais amigos tricolores e vamos falar sobre Fluminense 2, Botafogo 1, jogo disputado na noite dessa quinta-feira lá no estádio Newton Santos, né, popularmente conhecido como Engenhão e também Salão de Festas Tricolor. O Fluminense joga lá, é campeão toda hora, e é muito bom jogar no Engenhão, a atmosfera do Engenhão ajuda bastante, colabora para sempre o Fluminense ter um bom desempenho e desempenhar um bom futebol lá no campo que hoje é administrado pelo Botafogo. Tá? Mas ontem tivemos um jogo que vai ser a tônica do Fluminense 2022, que eu digo, a relação, 2022 vai ser um ano da relação de amor e ódio do torcedor do Tricolor com o técnico Abel Braga, né? Que o Abel Braga, ele não vem armando bem a equipe, né? Ele escala mal a equipe joga mal o primeiro tempo. No segundo tempo, ele faz as mudanças necessárias e o time melhora. É inacreditável como o Abel não percebe que alguns jogadores não podem ficar de fora, né? Grande exemplo aí é mais do meio para frente, né? Aqui do meio para trás, tirando o Samuel Xavier, né? A gente vai falar muito sobre ele, né, nesse vídeo. Do meio para frente, meio para trás, tá tudo legal. Marcos Felipe é o goleiro titular, vem tendo a melhor fase da sua carreira, mas a gente sabe que se o Fábio entrar também, o gol do Tricolor vai ficar em boas mãos, né? Os zagueiros são os mesmos, com o Felipe Melo aí, tá jogando muito. Felipe Melo, ele tá me surpreendendo muito positivamente, claro, né? Jogando bem como zagueiro. Ontem fez mais uma grande partida, tomou mais um cartão, né? Que Felipe Melo não tomar cartão é complicado e ter tomado muitos cartões por reclamação, né? O meu medo era o Felipe Melo tomar cartão por causa dessas entradas loucas que ele dá, esses carrinhos malucos, essas voadoras, essas tesouras voadoras. Mas não, ele tem tomado muito cartão por reclamação. Ele é um cara, né, muito intenso, muito enérgico dentro do campo, né, com jogadores e também com a arbitragem. Tem tomado muito cartões por reclamação. Tomou o terceiro ontem, está fora do próximo jogo do Fluminense, domingo contra a Portuguesa. Mas ele está bem. Assim como no Fla-Flu, ontem ele estava jogando bem e a gente ficava naquele receio. Tira ele e perde essa parte defensiva forte que o Fluminense está tendo com o Felipe Melo. Ou mantém ele no time para manter o esquema tático bem fortalecido lá atrás, mas corre o risco de tomar o cartão e ser expulso, né? Esse é um dilema, né? Mas tem jeito, Felipe Melo com quase 40 anos. O Abel senta para conversar. Não adianta, Felipe Melo com quase 40 anos, ele não vai mudar. Então, Felipe Melo é isso aí mesmo. Torcer para que ele consiga pelo menos ficar ali só nos cartões amarelos. Fica de fora do jogo, não tem problema. A gente entra em outro jogador e mantém ali o esquema defensivo bem ajustado, né? Mas que o Felipe Melo tem jogado muito bem, tem dado um reforço legal na defesa, né? Isso é inegável, né? Quem falou que o Felipe Melo fosse, né, ser mais um... Falaram que o Fluminense estava montando um time de sub-40, sub-20, master, né? Mas não, né? O Felipe Melo, né, que é um dos mais velhos, tem jogado bem. Fábio, com 41 anos, quando entrou, jogou bem. Então, a idade não está mesmo interferindo para esse jogador. Para outros, tá, né? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. O grande problema do Fluminense é do meio para frente. O Abel tem armado mal a equipe. E o time começa o primeiro tempo mal e se recupera no segundo, enquanto o Botafogo ontem não foi diferente. O Fluminense jogou mal. Assim,
Eu acho que em outros jogos, o Fluminense até já jogou pior do que jogou ontem, né? Vamos dizer que o Fluminense e o Botafogo fizeram um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Botafogo teve chance, abriu o placar logo no começo do jogo, com um gol de cabeça do Canu, né? Para mim, falar do Fred, que deveria estar na marcação ali, era o espaço dele. E ele subiu, o Canu, o zagueiro do Botafogo, subiu sozinho na cobrança de escanteio e fez o gol de cabeça, abrindo o placar. E depois o Botafogo teve mais duas chances, né, claras de gol que foram desperdiçadas. Aquilo ali ligou um sinal de alerta, o time ficou ali meio perdido, mas depois ele se encontrou, né? E mas o Fluminense não deixou de atacar, não deixou de criar oportunidade, tá? O Fluminense criou bastante oportunidade nesse jogo, né? E só que a gente sentia que o ataque com o Fred e o, o Fred e o William Bigode não ia dar muito certo, né? E não tá dando muito certo. A verdade é essa. Por quê? Porque a gente entendia que esse esquema era para ser um esquema de dois jogadores abertos com um centroavante espetado lá dentro. E o que a gente tem visto é o Luiz Henrique caindo pro lado direito, pro lado esquerdo, onde jogou até mais do lado direito, mas caindo bastante, mudando bastante posição para confundir a marcação. Mas tanto o William Bigode quanto o Fred meio que batendo de frente, embolando, e não era isso. O William tinha que abrir mais, só que o William não abria. E quando o Fred sai da área para tentar alguma coisa, ele não tem a velocidade. Para ele sair da área, ele tem que ter velocidade para quando receber uma bola, tentar uma arrancada e chegar na frente do gol. O Fred é jogador para ficar dentro da área, a bola chegar para ele. E como é que a bola vai chegar se o Fluminense não tem armador de jogadas? Não tem armador de jogadas, né? O que está acontecendo é que o Iago Felipe, que está jogando muita bola também, a gente tem alguns jogadores para destacar aí, não só na partida de ontem, mas no resumo geral, né, da temporada. O Iago Felipe está se matando para defender, para lá atrás defender, fechar o meio de campo, bloquear a jogada dos adversários e ir lá na frente para armar jogada, porque é ele o armador das jogadas, não é ele o armador, e não deveria ser, né? O Abel insiste em jogar sem o armador clássico, o Fluminense fez um esforço danado para trazer o Natan, então devolve. Conversa com o Atlético Mineiro, devolve uma parte do dinheiro, que seja, rescinde o contrato, porque não adianta, ele não vai jogar, ele não joga. Foi titular na primeira partida e não jogou mais. Até que ele resolveu mudar o esquema, que estava jogando só com 2 na frente, está jogando com 3. E o sacrificado para sair do time, para entrar aí, o terceiro atacante, foi o Natan. E não joga. Ele não joga, o Ganso não joga, e o Iago Felipe que tem que se desdobrar. Né? O Fluminense tomou o gol do Botafogo, gol do Canu, criou ali algumas boas jogadas, sempre com o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique está jogando muita bola. Né? E no segundo tempo, o Abel tirou os dois jogadores que estavam destoando da partida e que vem destoando ao longo da temporada, né? Que é o Fred e o Samuel Xavier. Assim, ele não tem medo de ousar. O time estava perdendo, precisava se recuperar, precisava tentar empatar o jogo para depois virar. Então ele tirou o lateral, tirou o Samuel Xavier e colocou o Arias. E o Arias jogou no meio, né? Armando jogada. Engraçado que ele não joga bem nessa posição, mas até que ontem jogou bem. E aí ele deslocou o Iago Felipe do meio para fazer uma espécie de ala. Como o time joga com três zagueiros, é interessante. Você pode mexer ali, ó. Você pode pegar um volante e colocar na ala, pode pegar um atacante e colocar na ala. Né? Você pode... em alguns momentos, quem caía para a ala era o Luiz Henrique, em outros momentos era o Iago Felipe. E aí você jogando com 3 zagueiros e um volante, que é o André, que é outro que está jogando muita bola. O moleque é um monstro jogando. E os 3 zagueiros lá, né? O Nino, David Braz e principalmente o Felipe Melo, dão essa consistência defensiva para que o time possa
criar jogadas fazendo essas triangulações, essas mudanças de posição, que é interessante também. E aí o Fluminense amassou o Botafogo. Toda hora o Fluminense estava na cara do gol, o Gatito, que é um grande goleiro, um goleiraço, né? Fez o que pôde e o gol do Fluminense estava madurinho. E conseguiu o gol aos 8 minutos com o William Bigode, um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o William, que deslocou o goleiro e fez o primeiro gol com a camisa do Fluminense. Apesar do gol, ele não estava jogando bem, porque esse esquema não o favorece. E o gol do William foi aos 8 minutos. E depois o Fluminense virou com um gol, né, do Lucas Claro, né? E Lucas Claro fez... Lucas Claro fez o gol aos 20 minutos. 20 minutos do segundo tempo, ou seja, 12 minutos depois que o Fluminense empatou. E o Lucas Claro acabou sendo o iluminado, né, da noite, porque David Braz, que estava jogando bem, sentiu uma contusão, pediu para sair. O Abel colocou o Lucas Claro no jogo e o Lucas Claro acabou fazendo o gol da vitória, o gol da virada aos 20 minutos de cabeça, um escanteio cobrado, e ele subiu. Ele subiu não, na verdade ele nem saiu do lugar. A bola veio na direção dele, não tinha ninguém para marcá-lo. O marcador mais próximo era o Canu, que coincidentemente fez um gol parecido a favor do Botafogo, né? Ele subiu sozinho sem marcação e fez o gol. Dessa vez ele deu espaço para o Lucas Claro subir, né? Por coincidência, ambos zagueiros jogam com a camisa 4, né? O Lucas Claro subiu sozinho. Subiu não, né? Ele chegou até a se abaixar para poder cabecear a bola e colocou no fundo da rede. O Fluminense virava o jogo. E depois ali já teve mais duas oportunidades, com o Caio Paulista, que entrou na vaga do William Bigode, e o do Germancano, que tinha entrado no intervalo na vaga do Fred. Germancano sozinho. Era ele o goleiro e ele conseguiu jogar para fora, mas o Cano entra e ele deixa o ataque mais rápido, porque o Cano é mais ágil, né? O Cano dá essa velocidade, né? Essa mobilidade no meio do campo que o Fred não dá. Aí o Fluminense acabou vencendo. Eu tenho até aqui alguns números que eu separei, né? Vamos ver aqui. Uns números muito interessantes, né? O Fluminense teve, no final do jogo, terminou com 58% de posse de bola. Foram 17 finalizações do Botafogo, do Fluminense. Dessas 17, 8 chances claras de gol, né? E a maioria dessas chances criadas no segundo tempo. E aí tem esse questionamento. Por que o Fluminense joga bem no segundo tempo? Porque é no segundo tempo que o Abel muda o time. E por que o Abel muda o time? Porque o time começa mal, joga mal, e aí ele tem que mudar. Só que, na verdade, o time joga mal porque é mal escalado. Ele escala mal o time, né? Saiu perdendo, né? Conseguiu virar, mas e quando não conseguir virar? Então, Abel, John Arias tá pedindo passagem, tá jogando muito bem. O Cano, apesar de só ter feito um gol no jogo, né? Ele que entrou em todos os jogos, né? Foi titular em um jogo, né? Que foi justamente o jogo onde ele fez o gol, né? Contra o Audax. E todos os outros jogos ele entrou no segundo tempo né? Só fez esse gol, né? Em 5 partidas, mas ele entra e dá mais mobilidade para o ataque, dá mais opções para os jogadores que estão com a bola poderem fazer a jogada. O Fred é muito paradão. O Fred é um ídolo de todo mundo. É meu ídolo. É o ídolo de várias gerações. Sabe? A tua história está marcada, né? Seu nome está marcado na história do Fluminense. Só que o Fred não dá mais, tá pesadão. O Fred não tem mais condições de jogar os 90 minutos, nem ser titular. Né? Como eu falei no começo da temporada, meritocracia. O que é meritocracia? Não pelo que ele joga, mas pelo que ele representa para a história do Fluminense, ele tinha que começar
a temporada como titular, mesmo o Fluminense contratando o Germancano. Mas ao longo da temporada, ele tem que ir para o banco se o Germancano tiver um desempenho melhor. E não está acontecendo. Ele tem feito partidas ruins, metade de partidas ruins. As 5 primeiras partidas do Fluminense na temporada foram 5 partidas ruins do Fred. Sabe? Uma pior que a outra. Ele está atrapalhando muito. Não é pouco não, é muito. E o Fred tem que ir pro banco, gente. Não tem condições, não dá mais. Entendeu? Talvez se ele mudar o esquema, puxar o William Bigode mais pro meio, né, fixar o William Bigode como centroavante, de repente o William Bigode vai render mais. E aí você entra com o John Arias ali no meio, né? Tá entrando, tá jogando bem. Ou então entrar com o meia, com o Natan, né? Investimento caríssimo que o Fluminense fez, que não está aproveitando. E outro nome que a gente tem que discutir bastante é do Samuel Xavier. O Samuel Xavier está muito mal. Ele já não fez uma temporada boa em 2021. Ele teve alguns lampejos, mas está mal. Ontem tinha que ser titular porque o reserva dele, o Calegari, estava suspenso. Mas ele tem que ver, Abel tem que ver isso. Ou não sei, talvez, né, ele possa ter gostado dessa opção do Iago Felipe na ala, mas eu acho que ali o Iago Felipe na ala seria só numa situação de emergência. Você tira o Iago Felipe do meio, você perde o que ele tem de melhor, que é essa disposição, esse fôlego a mais que ele tem. E, pô, você vai tirar ele dali, vai tirar a melhor, né, o que ele melhor pode dar ao time, que é esse fôlego avantajado, privilegiado que ele tem de ir e voltar. Botar ele na aula, vai ficar preso na aula, talvez. Não, né? Bota o Calegari mesmo, que também não é essa sumidade toda, mas ninguém é pior que Samuel Xavier. Pelo amor de Deus, muito ruim mesmo. Tá? Mas aí tem os destaques, né? A gente fala das coisas ruins, mas também tem das coisas boas, né? Cara, como o Luiz Henrique tá jogando bola. Mas tá jogando muita bola, muita bola. E quando a gente pensa no futebol que ele tá jogando, a gente fica com mais raiva. Principalmente do Roger Machado, que insistia no esquema em que deixava o garoto desgastado. O garoto ficava extenuado e nunca conseguia terminar um jogo, né? Não, né, jogo 90 minutos, não porque não por causa de opção tática, era por cansaço mesmo. Ele cansava. Não dá para ele ficar marcando lateral o tempo todo. Ele jogava, se você fizer o mapa de calor do Luiz Henrique na época do Roger, ele ficava uma parte do tempo intermediário do Fluminense. Agora não, agora ele tá jogando solto, né? Se a gente reclama do Abel, algumas coisas que o Abel não tem, algumas atitudes que o Abel não tem tomado, pelo menos de bom o Abel fez isso, né? De bom o Abel conseguiu extrair o que o Luiz Henrique tem de melhor. Deixando o garoto solto, sem obrigação de marcar, e tá jogando muita bola. Ontem ele levou os marcadores do Botafogo à loucura, principalmente ali quando ele caía pela direita com a perna trocada, né? Nossa, ele tava destruindo. Né? Tentou fazer um gol, né? Pegou mal, esse é um grande defeito que ele tem, é que ele não sabe fazer gol, não sabe finalizar, mas é aquilo, né? Se ele jogar a bola que ele tá jogando e servir os atacantes como ele serve, né? Isso aí até a gente pode deixar de lado. Mas tá jogando muita bola o Luiz Henrique, né? E o outro destaque é o Felipe Melo. Já falei, o Felipe Melo tá jogando muita bola, tá se impondo em campo. Deve ser chato você que não torce pro Felipe Melo. Torce para um time, pro outro time, né? O time adversário, porque o Felipe Melo é aquele jogador chato, aquele, né, carrapato chato, aquele pitbull mordedor que não deixa o adversário jogar. Quando precisa parar na falta, ele para. Mas ele tem dado alguns carrinhos até temerosos, mas tem acertado a bola na maioria das vezes. Né? E, poxa, tá sendo um diferencial naquela defesa do Fluminense. Como eu falei, tomou o terceiro amarelo e não joga contra a Portuguesa, jogo que está marcado para ser disputado na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, mas eu já li, inclusive no site do Fluminense, dizendo que o jogo vai ser no Engenhão, né? Vamos esperar para ver qual vai ser a definição. E não ter Felipe Melo, né? Por motivo de suspensão. Ele deve colocar o Lucas Claro, que entrou muito bem ontem, né?
Assim, o Botafogo no segundo tempo não foi páreo. O Botafogo só reagiu um pouquinho no final, né? No final ele reagiu, deu uma pressãozinha ali, mas nada que tirasse a vitória do Fluminense. Foi uma boa vitória do Fluminense, agora o detonador de clássicos, como eu falei, os últimos 12 clássicos, o Fluminense só perdeu um. Tá com uma vantagem de 6 vitórias e 3 empates sobre o Botafogo, né? Contra o Vasco são 2 vitórias e 3 empates. E agora contra o Flamengo, domingo passado, a gente ganhou a terceira partida seguida sobre o Rubro Negro. O Fluminense está muito bem nos clássicos. Até porque eu não vi o Fluminense num desempenho tão bom em clássico, ele teve desempenhos tão ruins, né, nos últimos anos. Está jogando bem, está se impondo, mas o Abel poderia deixar de ser teimoso, né, e fazer o time sofrer menos, né? O Fluminense poderia sofrer menos se o Abel não fosse tão teimoso e escalasse o time melhor, né? Na coletiva ele falou que tem as convicções dele e tal, mas Abel, pô, vamos fazer o feijão com arroz certinho, né? Não tem necessidade de fazer o time sofrer, o time e o torcedor sofrer desse jeito, não. Mas é isso aí, galera. O vídeo já ficou longo, então vamos ficar por aqui. Tá, deixa o like aí pro YouTube recomendar o canal para Sempre Fluminense, para mais amigos tricolores. Tá legal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixa o seu comentário, ajuda muito no engajamento do canal. E compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Coloca no teu status, no teu Instagram, no teu Twitter. Ajude o canal para Sempre Fluminense a crescer mais e mais, tá? Amanhã tem vídeo no canal e domingo é mais um jogo do Fluminense. É assim, não para, né? Jogo quarta, domingo, quarto domingo, quarto domingo, quinto domingo, quarto sábado. O jogo não para, é início de temporada. Daqui a pouco tem um Milionários da Colômbia aí na Libertadores. E vamos lá, Fluminense continuar trabalhando firme para que a gente busque novas conquistas em 2022, tá legal? Grande abraço, galera. Saudações tricolores.